Sejam bem-vindos, então, bem-vindas a mais uma aula nossa ao vivo da disciplina de Introdução à Economia. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a economia brasileira e esse período de desenvolvimento econômico. Essa é a nossa primeira aula aqui da unidade 3. Antes de eu iniciar a aula, né, alguns recados. Então, eu já lancei no SIGA as notas da atividade 1, tá? Então, se for lá, alunos ver notas, já deve estar aparecendo para vocês a nota da atividade 1, que prevaleceu a maior nota, né, dentre as tentativas. Até amanhã, eu devo estar postando no SIGA já a divisão dos grupos certinho, com os temas, e um modelo do que eu quero, né? Vou ver se eu posto um vídeo de um seminário de um grupo passado, para vocês verem como que foi feito. Só para ter uma noção ali, né, para não ficar perdido. Eu pedi hoje já para a reitoria, para a equipe de TI, né, da Unemat, a liberação para gravar. A Noemi me avisou hoje cedo que tentou gravar e estava aparecendo como indisponível, né? Aí o pessoal da TI me explicou que por conta da pandemia, muita gente estava acessando para gravar e tal. E o Google, ele começou a dar acesso de graça para gravação no Google Meet, depois ele voltou atrás e começou a cobrar. Então, na Unemat hoje é liberado gravação só para professor e, eventualmente, para aluno quando precisa. Daí eu faço uma relação com os nomes e eles liberam para mim. Eu mandei a relação hoje à tarde. Acredito que até amanhã de manhã já libere, tá? Depois eu vou pedir para alguns alunos testarem só para ver, porque se liberar para um, já libera para os demais também, tá? Eu só não vou pedir para gravar com o celular, porque como o tempo dá mais ou menos 15, 20 minutos, fica um vídeo muito grande com o celular, depois não consegue mandar, não consegue postar, é mais complicado, né? Vai acabar com a memória do celular de vocês também. E por aqui é mais simples, porque já grava em nuvem, né? Depois é só baixar e postar. Bom, então na aula anterior, né, eu falei sobre as curvas de oferta e demanda, né? Já nas aulas anteriores a gente falou sobre as possibilidades de produção, né? Quando o preço abaixa, o cliente tende a comprar mais, né? Só que o fornecedor, né, o produtor, tende a não querer fabricar tanto assim, ele segura um pouco ali a demanda. Quando o preço está alto, o fornecedor, né, o fabricante, ele quer produzir mais, mas o consumidor não tem bala na agulha, ele não tem interesse de estar comprando. Então, quando você tem o equilíbrio entre comprador e vendedor, você tem ali o ponto de equilíbrio econômico, e quando você tem situação em que o preço não altera, mas a oferta do produto, o aumento da eficiência, por exemplo, de produção ocorre, né? Você tem uma máquina que produz melhor, né? Com os mesmos insumos, né? Consegue entregar mais produto no final, você tem aumento da eficiência e, por consequência, você tem aumento da produtividade e desenvolvimento econômico. Tá? Então, esse termo desenvolvimento, ele significa um aumento da capacidade ou da possibilidade de algo, né? Pode vir aqui de um determinado crescimento progressivo, e geralmente esse termo desenvolvimento, ele é atrelado à palavra de sustentabilidade, né? Não estou falando só sustentável do ponto de vista ambiental, eu estou falando sustentável do ponto de vista de ser um negócio sustentável, né? Que você gasta 5, tem 2 de despesa e tem 3 de lucro, né? Então te sobra 3, tá? Essa sobra de 3, ela é responsável por sustentar a empresa ao longo do tempo, tá? E além de sustentável, ele tem que ser planejado e deve ser utilizado recursos na implantação de outras atividades ali, de forma também a não degradar os recursos naturais. Então, hoje, até no grupo lá da sala, a professora Elisângela, que me avisou que acho que até essa semana já fecha as notas, tá? Só para ficar o pessoal de exame final. Aí já, quem ficar, né, ele deve fazer exame final na próxima semana.
ela postou a notícia lá falando da estagnação, né, dos pátios cheios lá da Volkswagen, né, e o que explica um pátio desse muito cheio, sendo que a gente está num período de campanha aí de vender veículo mais barato e tal, né? Então, essa medida do governo federal de incentivar a venda de veículo, ela é muito relativa. Lá, acho que no primeiro ou no segundo ano de gestão do governo Lula, foi feito também em 2012, deixa eu ver, 2012, quem que era? Era Dilma já. Não, 2008. 2008 foi o segundo ano do mandato do Lula. Ele fez um plano assim de incentivo também de venda de veículo, 2008 e 2012. E naquela época, o acesso ao financiamento era muito fácil. Você chegava ali na BV Financeira, um RG e CPF e um comprovante de endereço, pronto, já te financiava um carro quase que 100%. Esse acesso muito fácil ao crédito, e um crédito que não era tão caro, endividou muita gente. Tá? É uma minoria no Brasil que, de fato, consegue organizar suas contas e ter uma saúde financeira relativamente sustentável. E agora, ele fez esse programa de incentivo à venda de veículo, porém, sem sem um juro mais atrativo, né? A taxa Selic hoje está em 13,75 e isso é relativamente alto, isso não incentiva o consumo, né? Então é como se estivesse acelerando e freando ali o veículo, e isso não é muito bom também para a economia, tal que a Volkswagen, para ela, pouco vai esvaziar do pátio dela com as vendas. Talvez a Fiat seja a maior beneficiada dentre as montadoras brasileiras, mas também não foi tanto assim não, tá? Então, por volta de 1870 a 1929, foi bem no período ali da Revolução Industrial, né, já da primeira indo para a segunda Revolução Industrial, foi inaugurada uma nova fase de crescimento econômico a nível mundial, mas principalmente ali Estados Unidos e Europa, e logo em seguida veio a depressão, a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, que provocou o fechamento de várias fábricas e provocou o desemprego desenfreado, né? Essa quebra da Bolsa de Nova York nada mais foi do que uma supervalorização de papéis, tá? Semelhante, não é a mesma coisa, tá? São coisas diferentes, mas semelhante ao que aconteceu lá com a Telex Free, né? Só que a Telex Free, a diferença é que era um esquema de pirâmide, né? A hora que parava de entrar gente, ela, a base fica fraca e ela cai. Esse modelo da quebra da Bolsa de Nova York foi a emissão desordenada de papéis. A pessoa tinha um determinado papel que achava que tinha um valor e quando ela tentou vender, ela não conseguiu pegar por esse valor, né? E isso gerou um papel bem enfraquecido, tá? É como se você chegasse num supermercado com uma nota de 100 reais ou 200 reais, né? Eu só vi uma ou duas vezes essa nota de 200 reais, e de repente o comerciante falasse assim para você: não, eu não aceito mais essa nota, eu não quero receber essa nota aí de 200 reais, porque para mim não vale nada, eu não tenho como trocá-la depois, tá? Foi mais ou menos isso que aconteceu quando quebrou a Bolsa de Nova York. De repente, o cara que teve o papel desvalorizado não pagou o banco, várias pessoas não pagando o banco, quebrou o banco, nisso tinha dinheiro que guardava dinheiro no banco, essas pessoas também perderam o dinheiro e daí virou aquela quebradeira geral, tá? Daí as fábricas não tinham como ter capital para tocar suas operações, também quebraram, tiveram que demitir e por aí vai, né? E o John Keynes, ele, né, a teoria keynesiana, ele trouxe soluções para resolver esse problema que o capitalismo trouxe, né? E principalmente o debate sobre as contas nacionais, as contas públicas nacionais, tá? E um certo controle do Estado, né? Ele era um defensor da teoria, é, é, perdão, da teoria, oh meu Deus, do livre mercado, do livre comércio, só que ele defendia não um livre comércio total, ele defendia um livre comércio regulado pelo Estado, né? Então o Estado já próximo ali e tal. E nesse modelo dele, que ele propunha, ele trouxe também o outro modelo, que era o da contabilidade social,
que era esse modelo da contabilidade social? De repartir com a comunidade, repartir com os colaboradores parte daqueles ganhos que aquela superindústria ou as superindústrias estavam tendo na época. Tá? Então você tinha indústrias assim que estavam comprando pequenas, comprando menores, crescendo, se fortalecendo, e isso acabava prejudicando ali a competição e também ela comprava uma indústria pequena, daí ia lá e fechava, mandava o pessoal embora, né? Então o Keynes falou assim, olha, você pode crescer de maneira sustentável sem agredir a sociedade e o meio ambiente. Então, esse termo também de contabilidade social, ele se aprofundou, né? Ele teve uma relevância um pouco maior depois da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, desde 1930 já tinha essa prática de contabilidade social, mas não com esse nome, tinha outro nome, tá? Que na verdade não me recordo agora, mas era outro nome. E na Segunda Guerra Mundial, por volta de 1950, 60, 70, começou a se aplicar esse termo de social accountability, tá? E esse termo, o termo também que surgiu, né, também depois da Segunda Guerra Mundial, foi o termo subdesenvolvido, né, que a gente escuta muito falar em jornal, países subdesenvolvidos, países desenvolvidos, né, que foi um critério, foi uma classificação criada para categorizar, classificar países que se apresentavam em condições de dificuldades demonstradas em índices de analfabetismo, mortalidade, natalidade, etc. Tá? Então, hoje existe um índice que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, na hora que encerrar aqui a aula, eu vou detalhar ali mais, chamado índice de Gini, que mede a desigualdade social. Quanto mais próximo de 1, ele é um índice que vai de 0 a 1, mais próximo de 1 é mais desigual, mais próximo de 0 é mais igual, ou menos desigual. Tá? Então, essa luta de país subdesenvolvido para superar as dificuldades colocadas se fez presente em muito debate. Teve muita discussão ali sobre qual modelo econômico era melhor, qual modelo econômico era ideal, e aí você tinha, depois da Segunda Guerra Mundial, a prevalência de dois modelos, o modelo capitalista e o modelo socialista. E esse modelo socialista, ele começou a ganhar força depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente por conta da Guerra Fria, da competição ali, entre o lado do Ocidente, né, aqui a América e tal, a parte ocidental da Europa, que defendia ali o capitalismo, e a parte oriental, formada pela União Soviética, pela China, pela Rússia, que defendia o socialismo. Tá? Então, houve, né, uma guerra de ideologia política entre capitalismo e socialismo que foi chamada de Guerra Fria, tá? Que a gente associa muito àquela questão dos foguetes, né, da época da disputa entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem levava o homem primeiro à Lua, né? E esse modelo dessas ideologias, elas tinham duas linhas de pensamento. A primeira era uma linha um pouco mais voltada para o capitalismo, que equiparava crescimento ao desenvolvimento. Ou seja, um país é subdesenvolvido, né? Ele não cresce, ele está subdesenvolvido, porque ele cresce menos do que os desenvolvidos. Ele está atrás de quem está mais avançado em saúde, educação, índice de natalidade, menor analfabetismo, né? E também ele cresce menos do que do que os desenvolvidos, porque não possui os fatores de produção necessários, tá? E outra linha de pensamento, que é uma linha de pensamento 2, um pouco mais voltada ali para o socialismo, ela diz que o crescimento ele é um dos requisitos para o desenvolvimento, mas só o crescimento não gera desenvolvimento, tá? Então, a primeira, que é a capitalista, ela, de fato, une os dois. Não tem como desenvolver sem crescimento, não tem como crescer sem desenvolvimento. Na segunda, que é do socialismo, ela fala que crescer é um dos, mas não é sozinho desenvolver, tá? Então, ela diz que
Um país ele é subdesenvolvido porque, embora ele apresente recurso ocioso, né, ele tem condição de produzir mais, mas não produz, ele não utiliza integralmente os fatores de produção do que dispõe. Então, tem, mas não usa. Tá? Então, essa guerra, ela é uma guerra ideológica, muitas vezes convertida ali em decisões de partidos políticos, tá? E que trabalham ali com modelos de gestão. E essa ideia da linha de pensamento 1, tá? Ela se assemelha mais ao Brasil, tá? Aqui no Brasil, nós temos 3 tipos de setor: setor primário, setor secundário, setor terciário. Setor primário é aquele que trabalha com a matéria-prima, com a commodity. Então, nós temos a matéria-prima soja, que passa por uma indústria secundária, que é a indústria de transformação, que prensa essa soja para transformar ela em óleo, em ração, enfim. E uma indústria terciária, que revende, que comercializa esse óleo, esse produto final acabado. Tá? Porém, aqui no Brasil, essa indústria secundária, tá, é muito fraca. A parte secundária é formada pelas indústrias de transformação, que pega o minério de ferro e transforma em aço, que pega uma matéria-prima do campo e transforma, né, em algum outro produto. Então, aqui no Brasil, principalmente por conta de componentes eletrônicos e da falta histórica, tá? E aí não é de 1, 2 ou 3 governos, não. São os últimos 20 dos 20 últimos presidentes, nunca se teve. Até Juscelino Kubitschek foi um dos últimos presidentes que se preocuparam em investir em tecnologia para melhorar a eficiência produtiva. Tá? Então já estamos aí há mais de 60, 70 anos sem ter um presidente que de fato pensasse crescimento econômico da maneira correta. E por conta desse modelo, aqui no Brasil nós temos muita matéria-prima, mas não temos tanto equipamento, tecnologia para produzir e beneficiar essa matéria-prima. E parte disso se deve por conta da falta de investimento, da falta de infraestrutura, da falta de capacitação, de formação. Então, assim, o agronegócio, ele ainda está, eu falo assim, o agronegócio até que do ponto de vista tecnológico, pelo menos em Mato Grosso, é muito bem desenvolvido. Boa parte das plantadeiras, das colheitadeiras, das pulverizadoras, né, são tecnologias de ponta. Né? Talvez não é a última, porque isso é muito caro, mas está ali dentro dos últimos 5 anos, é um dos modelos com grande eficiência. Só que a gente às vezes não vê isso na indústria, tá? Uma ou outra indústria que você vê que realmente tem equipamento, que realmente tem tecnologia para produzir de maneira eficiente. Fora isso, é muito artesanal, é adaptativo, é improvisado, e isso não é sinônimo de eficiência, tá? Geralmente não é. Então, falando um pouquinho sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria, ela concentrou-se ali nas décadas de 50, 60 e 70, começando ali com a Revolução Chinesa, né, que foi a Revolução Comunista de 1949. Depois a Revolução Cubana, com os irmãos Fidel Castro e Raul Castro, ali em 1959, e a descolonização da África, mais ou menos em 1960. Então, no final dos anos 70, inaugurou-se o declínio da Guerra Fria. Essa Guerra Fria, ela foi uma guerra de tecnologia, ela foi uma guerra de informações, tá? E também foi um período assim de tensão, né, geopolítica, principalmente ali entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? E foi um período que você tinha muita discussão e muita briga de qual modelo deveria ser adotado, qual modelo o mundo deveria seguir, né? Como o capitalismo tropeçou em 1929, o socialismo ele meio que cresceu um pouco mais fortificado, não porque as pessoas queriam ele, mas porque viram o quanto era ruim quando o capitalismo tem a sua falha, tá? E isso algumas pessoas ainda até hoje, né, muita gente ainda defende o modelo
socialista, porém, ele é um modelo que prega pela igualdade, tá? E quando eu falo igualdade, eu estou falando em nivelamento de condições socioeconômicas. Quando eu falo em nivelamento, eu não estou falando em nivelar por cima. Nivelar, muitas vezes, a gente acaba nivelando por baixo, que é uma das características desse modelo socialista, tá? E por que acaba fazendo isso? Porque ele não conta, ele na teoria é um modelo muito bacana, muito legal, mas ele na prática ele não se sustenta, tá? Então, justamente por não se sustentar, não se autofinanciar, né, não se automanter, é que é difícil de executar. Ah, mas Cuba funciona, o modelo socialista, porque a educação lá é boa, a saúde é boa. Ah, beleza, Cuba é uma ilha pequenininha, é fácil de você gerenciar, é fácil de você administrar, né? Se você pegar aqui a região só de Cuiabá, a área de Cuiabá em metros quadrados é o dobro da área de Cuba, né? Então é fácil fazer política ou governar, né, um país que é menor que uma cidade, né? Então fica fácil realmente, quase que tem obrigação disso acontecer. Então, no final dos anos 70, a gente começa a ter ali o declínio da Guerra Fria, por algumas razões, né, aquela briga geoespacial, em 1969 ou 70, o americano chegou à Lua, então aquilo, né, tipo, já acabou a brincadeira ali, até a Rússia já meio que desistiu, tentou, não conseguiu, e as pessoas foram meio que perdendo um pouco o interesse no homem chegar à Lua, porque custa muito caro e tinha as outras áreas, saúde, educação ali, dependendo de investimento, né? E também, por conta do declínio da Guerra Fria, começou a ter pequenos ensaios rumo à abertura política, realizado por alguma das mais importantes economias socialistas, com vista à entrada nas economias de mercado, que acabou consolidando algumas transformações nos anos 80. Tá? Então, a China começou a expandir, né, o seu modelo de produção, que é um modelo que de socialista não tem nada, tá? Ele é um modelo embasado no comunista, então você trabalha para o Estado, né? E quase sem receber corretamente, adequadamente. E nessa década dos anos 50, 60 e 70, tinha muito, eu vou colocar aqui uma palavra que talvez não seja ideal, mas muito patriotismo, no sentido de que as pessoas queriam, né, sentiam um orgulho, porque aquele país fabricava aquele tipo de produto, né? Só que esse sentimento de patriotismo era muito caro, custava muito caro, né? E isso, alguns países, para manter esse preço, esse custo mais elevado, começaram a contrair empréstimo, pegar empréstimo internacional, e isso foi aumentando a dívida externa, e esse aumento na dívida externa acabou provocando um alto endividamento de vários países, e alguns países começaram a aderir ao que a gente chama de abertura política. O que é abertura política? Né? Porque países capitalistas só negociavam com capitalistas, países socialistas só negociavam com países socialistas. De repente, eles viram que eles estavam se matando, né? E isso não estava levando ninguém a lugar nenhum, estava só dando passos para trás. E essa abertura política e abertura econômica, elas na verdade, cresceram por conta da globalização. Aumento da comunicação, aumento das relações entre países, e com isso, falou assim, olha, por que eu vou pagar aqui 10 mil reais num carro, 100 mil reais num carro, sendo que eu posso comprar esse carro de país X a 60, 70 mil reais, né? Eu posso pegar esse dinheiro, né? Se o problema é mobilidade das pessoas, eu vou comprar onde está mais barato. Se eu não consigo produzir de forma eficiente, eu vou buscar aonde está mais barato, tá? Então essa ideia é que começou a pegar, né, a partir dos anos 80, e aí só antes de avançar aqui, né,
Cuba foi um dos países que mantiveram fiéis aos ideais socialistas e pôde ser eleito como uma das suas grandes representantes, né, representante do socialismo, uma vez que a China, ela pode até arrotar o socialismo, mas o modelo de produção dela é todo capitalista e comunista, né, que é bem diferente ali do socialismo, tá? E aí é válido a gente lembrar também que o Brasil passou, né, por um período ali de governo militar, de 1964 até 1984, né, 86, na verdade, né, com a Assembleia Constituinte, e nesse período a gente teve ali, né, um governo militar que era também defensor desse modelo nacional de produção, né? Então tinha esse orgulho de produzir aqui no Brasil. Só um minuto. Respondendo um negócio aqui. E nesse modelo, nesse período, perdão, de 1984 ali até início de 1990, a gente teve um processo violento de estagnação econômica. Tá? O que é a estagnação econômica? É não crescer. É produzir, produzir, produzir e não ter crescimento. Tá? Que é o que aquela notícia que a professora Elisângela compartilhou mais ou menos diz, né? Nós estamos passando por agora por um período de estagnação econômica. O que está acontecendo? Você tem um juro muito alto, uma taxa Selic de 13,75, é uma taxa muito alta. A empresa não quer pegar dinheiro porque o empréstimo é muito caro e ela vai reverter isso para um custo de um produto mais caro. O consumidor não quer pegar empréstimo porque está muito caro, o juro está muito caro, e aí ninguém compra. O pessoal vai guardando dinheiro, não vai comprando, a indústria não produz, até quer, mas se produz, fica parado, não avança, né? E o consumidor também não está sendo incentivado a comprar, né? Então, essa década de 80, ela foi chamada de década perdida justamente por isso. Você tinha um modelo de desenvolvimento baseado na substituição da importação, ou seja, de deixar de importar para produzir aqui no país, que chegou a seu final sendo necessário fortalecer a concepção de desenvolvimento sustentável. E aí, como exemplo disso, eu cito aqui o Gurgel, né? O carro Gurgel. Esse Gurgel, ele é um carro brasileiro, um carro fabricado aqui no Brasil, feio que até dói, né? Boa parte da carroceria dele, acho que era fibra de vidro, se eu não me engano. Motor 3 cilindros, um motor bem fraco, mas era o que a gente tinha de tecnologia para a época, né? E, assim, foi uma tentativa brasileira, né, de tentar ter um veículo próprio, como tinha a Ford americana, a Chevrolet americana, oh meu Deus, fugiu o nome aqui agora, a Toyota japonesa, né? Então, querendo ter um carro brasileiro, o brasileiro vai lá e faz o Gurgel, né? Hoje tem gente que coleciona Gurgel e tá bem valorizado, tipo Fusca, assim, né? Mas, assim, não funcionou. Era muito caro e com o valor do Gurgel você comprava, na época, acho que quase 2 Corcel, assim, comprava... não compensava as pessoas comprarem esse carro só por ser brasileiro, né? Só um minuto, peraí. E por isso, né, com esse avanço da tecnologia, das comunicações e da abertura de mercado, nós temos uma internacionalização, um processo de globalização da economia. E esse processo foi o que conseguiu fazer com que os mercados se aproximassem e que conseguisse ali realmente uma produção mais eficiente. Então, cada país tentou focar naquilo que tinha de melhor, naquilo que conseguia produzir de maneira mais eficiente. Tá?
Então, esse embate, né, sobre fabricar de maneira nacional versus importação, só se findava, só se consolidava se de fato fosse mais eficiente. Então, o desenvolvimento com parcerias e alianças estratégicas transformou bastante o rumo dos negócios. Então, hoje, no Brasil, salvo algumas exceções, salvo algumas medidas protetivas que a gente deve falar nas últimas aulas, a tendência é que a gente compre, importe, né, tente fabricar no Brasil. Não tem como, não dá, fica muito caro, a gente importa, tá? Ah, professor, mas um veículo é muito mais barato nos Estados Unidos, é muito mais barato no Japão, por que a gente não importa? Porque tem mecanismos, a indústria, por exemplo, de fabricação de veículo, a indústria automotiva, ela emprega muita gente no Brasil, muita mesmo. E se a gente parar de fabricar carro aqui no Brasil e só importar, a gente fica dependendo totalmente de importação, daí um carro vai levar 6 meses, um ano para chegar aqui no Brasil. Não tendo fabricação aqui, eles vão querer ganhar a diferença na venda, porque não tem concorrência, então bota o preço que quiser. E hoje o Estado ele protege a indústria nacional tributando as importações. Não é à toa que aquela discussão ali de tributar a Shein, Shopee, tem um grupo de empresários aí muito forte, dono do grupo Pão de Açúcar ali, do Extra, da Amazon, né, da Avan, que tenta segurar, né, essas pequenas compras internacionais, porque essas pequenas compras vendem o mesmo produto que vende, às vezes, numa loja da Avan, por exemplo. A diferença é que a loja da Avan paga o imposto de importação, porque ela compra como pessoa jurídica para revender, e o cliente consumidor final não paga, o que gera um produto um pouco mais acessível para ele, tá? Então, assim, até a minha opinião sobre essa questão não deveria tributar, né? Eu sou contra esse tipo de tributação, porque assim, se eu quero realmente comprar um produto mais imediato, eu vou na loja, né? Se eu quero esperar 3 meses para sabe lá Deus se eu vou receber esse trem ou não, né? Mas eu quero economizar, é uma opção minha, é um direito de escolha meu, né? Então, assim, eu sou contra essa tributação da forma como está sendo posto, até porque vai tributar e esse dinheiro vai para onde? Vai para quê? Né? Não tem destinação. Então, para que vai fazer isso? Para colocar, né, mais dinheiro no ralo? Né? Então, a articulação do governo com as empresas e os agentes financiadores em busca de um capital social mais barato e de formação do capital humano é determinante para a obtenção de financiamento junto a essas organizações financeiras. Então, hoje, qualquer projeto de financiamento de capital de giro, ele pede para você demonstrar como que a sua empresa valoriza o meio ambiente e como que a sua empresa valoriza as pessoas. Nenhum banco ou agente financiador, ele quer emprestar dinheiro e quer ver o nome dele associado a uma empresa que polui, a uma empresa que desmata, a uma empresa que trata mal seus funcionários, a uma empresa que trata mal sua comunidade. Então, isso é bem significativo também, tá? E também é um fator importante ser compreendido na verificação do nível de desenvolvimento de uma região, estado ou nação, a situação da distribuição de renda. Então, isso também é relevante, tá? Quando a gente fala distribuição de renda, significa qual é o nível de comparação dos que ganham mais dos que ganham menos, né? Às vezes, a gente vê situação em que chega a ser bem gritante, assim, né? No projeto Responsa que vocês desenvolveram, ficou muito marcante, assim, eu não lembro, teve acho que um grupo da manhã e um grupo da noite, né? Que trabalhou com pessoas, né, em situação de vulnerabilidade econômica. E, para mim, até então, eu nem tinha me tocado o quanto de gente que nem existe num cadastro de política pública, né, e que, por não ter documento, por, né, ter algum tipo de problema mental e tal, e não ter alguma pessoa responsável,
e que simplesmente está jogada por aí, né? E também como que muitas vezes a gente vê os extremos, assim, né? Um bairro muito rico ao lado de um bairro, às vezes, muito pobre, tá? Então, para medir o grau de concentração de renda de um país, é utilizado um índice que eu comentei com vocês, chamado índice de Gini, que ele calcula uma curva, também chamada de curva de Lorentz, que aponta a participação da renda que se encontra acumulada entre ricos e pobres, tá? Então, no final, até vou mostrar aqui para vocês esse gráfico, né, esse atualmente, como que esse gráfico se comportou durante a pandemia, tá? Porque dá para ver bem o reflexo de algumas políticas no resultado desse gráfico, tá? E o Brasil, ele tem uma das mais perversas distribuição de renda do planeta, tá? Do mundo inteiro. E por que que isso, né, acontece? Quais seriam esses fatores? Por que que o Brasil é tão desigual na distribuição da sua renda, tá? Então, assim, na verdade, tem algumas respostas, não é uma resposta única, tá? São alguns fatores que contribuem para isso. Primeiro, a nossa característica, que foi uma característica de colonização, e essa colonização foi derivada de um período colonial. Esse período colonial, você tinha a coroa portuguesa distribuindo, né, grandes pedaços de terra, depois, né, a coroa espanhola, coroa britânica, disputando ali grandes pedaços de terra. E pelo menos, eu não sei na região de Paranatinga, que eu não conheço direito, mas na região aqui de Cáceres você tinha fazenda que de uma ponta a outra dela dava mais ou menos ali em torno de 200 quilômetros, tá? De área dentro de uma fazenda, se você fosse andar ali em linha reta. Então, isso vai passando, né, de família para família, e você tem ali os grupos de família que concentram uma riqueza muito maior. Fora isso, a gente tem também a questão da presença da monocultura, né? Então você tem ali grandes produções de um tipo de cultura numa região só soja, só milho, só algodão, né? E o trabalho escravo também, né? Para o Brasil foi importado muitos escravos, muitos indígenas foram feitos de escravo, e isso deixou cicatriz na nossa sociedade que permanece até hoje. Não à toa existem os programas de cotas justamente para tentar amenizar um pouco parte de uma injustiça que foi cometida no passado, tá? Entre outras questões, né, você tinha aqui no Brasil famílias, né, que eram muito ricas e permanecem ricas e têm dinheiro para mais 3, 4 gerações ali, e famílias muito pobres, que uma ou outra ali que consegue ali ser um empresário, uma empresária bem-sucedida, né? Eu citei aqui a Havan, né? O dono da Havan, uma pessoa muito pobre, a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, era uma pessoa muito pobre, o Silvio Santos era uma pessoa muito pobre, que ralaram bastante, suaram bastante para conseguir o que eles têm hoje. E é exceção, não são regras, tá? Então, a gente pode observar, e daí vocês vão lembrar lá das aulas de geografia e história de vocês, que tanto na área urbana quanto na área rural, nós temos a necessidade de uma revolução, né? Mas eu tomo cuidado e coloco em aspas aí essa palavra revolução, porque tem vários tipos, revolução socialista, revolução anarquista, revolução capitalista, né? Então, a gente acredita que é necessário inicialmente fazer uma reforma urbana, né? Uma reforma urbana seja mais bem-vinda. Em que sentido? Como que eu faço essa reforma urbana, tá? Primeiro, planejando adequadamente as construções, as moradias, cuidando para que tenha um cadastro efetivo das pessoas, né, em condição vulnerável, oferecendo escola em número suficiente, hospitais em números suficientes, tá? Não sei se também acontece em Paranatinga, quando chega a época de matrícula em creche aqui em Cáceres, um mês antes de abrir o prazo de matrícula, já tem gente acampada, fazendo fila, esperando para matricular o filho, a filha ali na creche, porque precisa de emprego e, né, aquela coisa toda. E
esse ano, 2023, deu muita dó, porque tinha gente que ficou exatamente 28 dias na fila, e a prefeitura mudou o sistema para um sistema eletrônico, e daí, né, e parece que essas pessoas que precisavam muito, que estarem ali na fila por quase um mês, não conseguiram. Isso deu uma polêmica aqui, daí forçaram ali para abrir mais vagas e tal, mas assim, como é que a gente vai falar de crescimento econômico, sendo que nem o básico a gente faz, tá? Então, essa reforma urbana de pegar essas pessoas que historicamente fizeram, né, parte do êxodo rural, saíram do campo e vieram para a cidade e se instalaram de maneira precária nas cidades, isso precisa ser melhorado, isso precisa ser corrigido. Existe, acho que é no Iraque, um projeto de cidade chamado The Line, tá? É uma cidade futurista, até vou compartilhar aqui no link aqui com vocês, tá? Na Arábia Saudita, que já está em obra, tá? E é uma cidade que vai ser construída em linha reta, tá? Vou até colocar aqui o link da notícia aqui no chat, depois eu compartilho lá no grupo, tá? É uma cidade que vai ser construída em linha reta, tá? Para que não tenha carro, tá? Vai ser uma mão desce, outra mão sobe, uma mão vai, outra vem, tá? E é uma linha e as pessoas vão morar e trabalhar próximos, né, dessas duas únicas vias, tá? E com isso não é mais para as pessoas terem carro ou precisar de carro, né? Então, as residências, as academias, os aeroportos, tudo vai ser construído numa linha reta gigantesca, tá? Vai de fora a fora e, né, é proibido ali construir ao redor e tal. E é um novo modelo de sociedade, tem gente chamando aí de sociedade 2.0, né? E assim, quando você olha, você fala, cara, que coisa de maluco, que doido o cara tá fazendo um projeto desse, né? E na verdade, quando você passa a entender o porquê desse projeto, você vê que faz muito sentido mesmo, né? E talvez, dando certo, seja esse o modelo futuro de sociedade, tá? Então, nós não podemos continuar adiando para o futuro uma cicatrização vinda desde a época colonial. Tá? Então, desde essa herança colonial, a gente tem essa diferença ali entre rico e pobre no Brasil. E de 68 a 73, o Brasil ele se destacou internacionalmente por suas elevadas taxas de crescimento econômico. Tá? Então, de 68 a 73, muita coisa também herdada aqui do governo do Juscelino Kubitschek, que o governo militar colocava a ferro e fogo, né? Foi por conta de melhorar os meios de produção, de tornar mais eficiente os meios de produção, tá? E o Brasil iniciou a década de 70 como um dos países do mundo com mais desigualdade na distribuição de renda, mesmo tendo crescimento econômico, tá? A tecnologia ela começava a substituir a mão de obra, tornando essa mão de obra um pouco mais ociosa. E um exemplo disso foi a adoção ali, né, dos caixas eletrônicos, né, que assim começou nos grandes centros, começou em alguns locais e depois foi se popularizando. Hoje, em algumas lojas, você já tem um terminal de autoatendimento, no aeroporto você também está reduzindo cada vez mais o número de pessoas, você mesmo hoje faz o seu check-in, você mesmo imprime a sua etiqueta, você mesmo despacha a sua bagagem, né? Então, esse avanço da tecnologia vai fazendo com que você melhore cada vez mais a sua eficiência, mas tem como contrapartida o desemprego e uma mão de obra um pouco mais ociosa. Só que aí tem autores que questionam essa questão do desemprego, porque fala assim, você vai tirar um caixa de banco e vai colocar um caixa eletrônico, né? Ele fala assim, beleza, mas alguém precisa ser contratado para dar manutenção nesse caixa eletrônico, para abrir ele e trocar peça, para abrir ele e programar ele, né? Que não seja bandido, né? Então, o que às vezes acontece quando você tem situação assim de desemprego é porque às vezes o trabalho mudou, né?
A profissão mudou, mas a pessoa não mudou, a pessoa não se adaptou, né? Eu conheço gente que aposentou mais cedo porque não conseguiu migrar da máquina de datilografar para o computador, né? O Rafael até colocou aqui que tem um caixa no mercado onde já passa sozinho, né? E isso realmente, Rafael, tá virando uma tendência, tá? Eu lembro ali no Big Lar em Cuiabá tem também, no Extra, alguns pontos do Extra ali em Cuiabá também tem. Você só põe as suas sacolas numa determinada balança, ela mesmo já lista os itens que estão ali, você só confere, valida, paga, pronto, vai embora, tá? Então, isso já começa a evitar, né, caixa, mas isso não vai dispensar uma pessoa de estar olhando, uma pessoa estar conferindo, né? Então, o que às vezes acontece com esse avanço da tecnologia é uma permuta de emprego, né? Uma permuta de profissão, melhor dizendo, né? Por isso que sempre noticiam que as pessoas têm que se qualificar, as pessoas têm que continuar estudando, as pessoas não podem parar no tempo, por conta disso, tá? E nós buscamos a modernização a qualquer preço, embora a gente não tenha ainda alcançado a modernidade. O que eu quero dizer com isso? Né? A inteligência artificial, ela vem para ajudar, né? Mas as pessoas, a própria população, ela sempre dá um jeitinho, né? Por mais que a pessoa que pensou numa inteligência artificial para ajudar as pessoas veio com uma boa intenção, sempre tem alguém ali com uma má intenção, né? Então, logo no início que lançou o ChatGPT, o cara já estava programando o ChatGPT para fornecer licença de Windows, para fornecer site pirata para baixar filme, né? Então, a inteligência artificial, que nem é tão inteligente assim, né? Foi driblada e tornou-se quase obsoleta, né? E a inteligência artificial, ela depende de informação, né? E informação correta. Quem é que vai julgar o que é uma informação correta ou quem é uma informação falsa, tá? Então, se eu falar para vocês que o céu é amarelo, né? Vocês vão falar que não, você está doido, professor, o céu é azul, né? Mas e se eu tirar uma foto e mostrar para vocês que o céu é amarelo? Eu vou estar mentindo ou não, né? Eu consegui uma foto real de um céu ao nascer do sol ou ao poer do sol que ele está amarelo. Quem disse que ele, né, que ele não é? Então, eu menti? Eu não menti, né? Mas também a afirmação não ficou totalmente completa, porque quando eu falo do céu azul, muitas vezes eu estou me referindo ao maior período do dia, né? Até porque à noite ele não é azul, né? Então, essa busca da modernização, quando ela é feita de maneira desordenada, né? Isso acaba às vezes prejudicando ao invés de ajudar. Existe uma guerra quase semelhante à Guerra Fria, dos países que vão dominar a tecnologia 5G e já está se falando em 6G, né? Você tem os Estados Unidos e a China. Onde está a China, leia-se a Huawei, nunca sei falar esse nome certo. E o Brasil está comprando a tecnologia 5G da China. E os Estados Unidos estão fazendo um lobby muito forte, dizendo que esse aparelho da China é espião. Que a gente está aqui numa aula online usando uma internet e a China está de olho, está escutando o que a gente está falando, o que a gente está conversando, né? Assim, e aí a China vai e acusa os Estados Unidos de espionagem da mesma maneira, né? Ora, no mínimo um dos dois estão mentindo, né? E aí, em quem que a gente vai confiar, né? O que está por trás realmente de tudo isso? Então, a industrialização brasileira, e aí você não tem nenhuma indústria brasileira falando, não, eu vou desenvolver 5G, eu vou ter uma marca, um aparelho 5G, né? Então, a industrialização brasileira, que obteve grande importância a partir dos anos 30, no governo ali do Getúlio Vargas, ela apoiou-se fortemente no processo de substituição de importação, que substituía a importação por produção nacional, e esse modelo perdurou por quase 50 anos na nossa economia, salvo com algumas exceções e salvo em alguns períodos para alguns produtos específicos, beleza? E quase concluindo aqui já, daí eu vou mostrar o índice de Gini para vocês. O esgotamento desse processo de produção nacional
ele, né, chegou num ponto que não tinha mais como prosseguir. A gente acabou entrando numa nova fase de dificuldade, marcada pela aceleração da inflação e pelo aumento do endividamento. Então, com o fracasso da produção nacional, nós tivemos que recorrer à importação. Porém, como nós não tínhamos muita entrada de dinheiro, né, nós não tínhamos muita soja para exportar, nós não tínhamos produtos tecnológicos para exportar, nós precisávamos importar e não tínhamos dólares ou euros não, né, não era libra na época, e libra para a Inglaterra, cada país tinha sua moeda até na época. Mas nós não tínhamos a moeda estrangeira e precisávamos recorrer a bancos internacionais, ao FMI, para conseguir dinheiro para poder fazer as importações, porque ainda assim, mesmo pagando juros, saia mais barato do que produzir aqui no Brasil. Tá? E toda vez que eu preciso comprar moeda estrangeira, né, a gente vai ver uma outra aula que eu vou falar disso, muitas vezes eu preciso, para eu conseguir aquele número X de moeda estrangeira, muitas vezes eu tenho que oferecer um valor muito maior do meu dinheiro, né? E isso acaba gerando inflação, né? Acaba gerando desvalorização da moeda e, por consequência, inflação, tá? E aí a estabilização econômica aqui no Brasil, ela ocorreu após a consolidação do Plano Real, mais ou menos ali em meados da década de 90, que foi um plano formulado, né, na época pelos governos Itamar e Fernando Henrique, para tentar eliminar do cenário nacional o tal do risco Brasil e de reestabelecer a confiança perdida do investidor. Então, esse risco Brasil, ele foi algo que assombrou a gente por muito tempo, tá? Ele é um conceito que diz assim como é que eu posso falar assim? O Brasil pode mudar a qualquer momento o seu modelo de produção, né? E isso não é muito bem aceito pelo investidor. Então, assim, o Brasil ele é um país que depende muito do dinheiro estrangeiro, ele depende muito da moeda estrangeira, tá? E por isso que alguns autores defendem que taxar as grandes fortunas vai fazer com que quem tenha dinheiro aqui leve o dinheiro para fora, tá? E isso não é o que a gente quer. E essa estabilização econômica, ela surgiu, né, nesse modelo depois do Plano Real, e com a eliminação do risco Brasil, ou seja, com a garantia do investidor que o Brasil não emitiria mais moeda, que o Brasil respeitaria os seus compromissos, as suas dívidas, ela começou a trazer de novo o investidor, tá? Então, no auge do processo inflacionário brasileiro, apenas os mais ricos conseguiam se proteger das dificuldades, fato esse que aconteceu na pandemia também, tá? Uma vez que os mais pobres acabavam sendo os mais atingidos. Então, o fato, às vezes, de um pacote de arroz ter subido de 20 para 40 reais, para o rico não afetou muito, às vezes ele nem sabe quanto que ele gasta de mercado. Mas para o pobre isso impactou. Isso envolveu em comprar menos carne, em comprar menos produto, né, em trocar uma marca, porque isso era significativo para o gasto dele. Tá? E da concepção criada no início da década de 70 de que para desenvolver o nosso país, primeiro precisa fazer crescer o bolo, para depois realizar a sua distribuição, né, nenhum pedacinho desse crescimento do bolo foi dirigido ao que encontravam-se excluídos. Então, hoje, você tem ali todo ano a apuração do imposto de renda, que é uma forma de repartir o bolo, de redistribuir renda. Eu vou pegar quem ganhou mais dinheiro e vou cobrar o imposto dele, né? E vou pegar esse imposto que eu cobrei dele e vou distribuir para as pessoas que não conseguiram emprego, que não conseguiram, né, ter renda suficiente. O problema é que essa distribuição é muito falha, né? Primeiro porque não se tem um cadastro correto de quem realmente precisa desse tipo de política pública. Todo mês vocês escutam falar que tem gente recebendo Bolsa Família que não deveria, tem gente recebendo isso e aquilo e não deveria, né? E não é esse o conceito que se espera, tá? Deixa eu mostrar aqui. Ah, tá. Aí só para concluir mesmo, tá?
A inflação, ela surgiu com maior intensidade na segunda metade da década de 90, tá? Então, a gente teve ali um período de crescimento e junto com esse crescimento veio a inflação. A pobreza existente no nosso país passou a ter acesso à melhor renda, e isso não quer dizer de modo algum que de uma hora para outra a gente tivesse conseguido resolver o problema nosso econômico, tá? Muito pelo contrário. Com uma moeda mais estabilizada, né, e com as empresas resolvendo, os investidores resolvendo investir, porque o risco Brasil reduziu, isso gerou criação de empresa, que por sua vez gerou emprego, que por sua vez gerou renda para as pessoas, que essas pessoas passaram a depender menos de programas sociais, que por sua vez pôde reinvestir em saúde, educação, né? E isso gerou o que a gente espera que aconteça num país governado dignamente, corretamente, né? Porém, esse aumento de consumo não tinha pego a parte produtiva totalmente preparada e isso acabou gerando inflação. E é importante a gente lembrar que atualmente a construção do desenvolvimento ele tem que ser contínuo e tem que ser de forma sustentável. Então, assim, não adianta eu soltar um programa de incentivo à compra de veículo se eu não educar as pessoas corretamente e dizer para ela que ela precisa ver se o orçamento dela cabe à parcela de um carro, tá? As Casas Bahia, a Magazine Luiza, as lojas do baú do Silvio Santos, qual que era a estratégia de negócio delas? Elas colocavam uma parcela no bolso da pessoa pobre. Então, nem que fosse dividido em 2 vidas, né, em 50, 60 vezes, mas a parcelinha ali da geladeira ficava em R$30, R$40, que era o dinheiro que a pessoa mais pobre podia pagar. Só que se a pessoa mais pobre fizesse as contas, ela ia ver que no final das contas, depois que ela terminasse de pagar a última parcela lá do carnê, ela iria pagar 2 geladeiras ou até 3 geladeiras no final, né? É errado o que as lojas fizeram? Não sei se seria errado, né? Não é justo, mas errado não foi, porque ela também tem um risco de inadimplência, ela também tem vários riscos que ela assume, né? E ela não faz isso escondido, tá? E também, às vezes, essa é a única saída que a pessoa tem, porque ela precisa de uma geladeira, porque ela precisa de um fogão, né? Hoje, esse tipo de negócio está um pouco mais regulado, né? Tem taxa máxima de juros a ser cobrado. Antes cobrava também emissão de boleto, né? Emissão de carnê. Então, são taxas hoje que são proibidas de serem cobradas, tá? Mas, às vezes, a pessoa ia lá, comprava um ferro de passar no carnê em 5 vezes, o que ela pagava de taxa de emissão de carnê era maior que o ferro, né? Parcelado. Então, isso é o que o PROCON muitas vezes multa, autua algumas empresas por conta dessa condição. E a cidadania econômica, aliada à preservação do meio ambiente, deve fazer parte do processo. Caso contrário, haverá desastre ambiental e social inimaginável, tá? Não sei se vocês estão acompanhando aí a questão da discussão de construção de PCHs, né, pequenas centrais hidrelétricas ao longo do rio Cuiabá. É terrível isso, é péssimo isso, tá? Primeiro que não gera quase nada de energia, tem um gasto gigantesco, acaba afetando toda a fauna e flora ao redor do rio, tá? Para gerar uma merreca de energia, sendo que energia solar, em 10, 20 casas instaladas, vai gerar muito mais do que essas hidrelétricas aí ao longo do rio, que tem um impacto ambiental gigante, tá? Então, outra questão que eu tinha que falar também da inflação é que, assim, a gente geralmente escuta falar que a inflação é algo ruim, né? Ah, inflação é ruim, inflação é ruim, inflação é ruim. Não é bem assim, tá? A inflação é ruim quando você tem uma meta e quando essa meta ela não é atingida, quando ela é extrapolada, tá? Então, todo governo ele trabalha com uma meta de inflação. Acho que a meta de inflação, só pesquisar aqui rapidinho, meta inflação 2023, 3 ponto alguma coisa, 3,25%, tá?
que é estipulada pelo Banco Central e tem uma tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Então, a meta central é 3,25, ela pode ir a 4,75 ou ela pode ir para 1,75, tá? É uma margem muito grande, tá? De oscilação, mas é aceitável. Se no final do ano o Banco Central apurar, né, por meio do IBGE, FGV e tal, que a inflação ficou até dentro dessa margem, né, de 4% aí, de 3 pontos alguma coisa, isso significa que houve crescimento econômico sem necessariamente redução do preço dos produtos. É uma falsa inflação, tá? Não significa que teve aumento generalizado de preço. O que é ruim não é o termo inflação. O que é ruim é você ter uma meta de inflação e essa meta ser furada, nunca alcançar, sempre extrapolando e errando a meta e a margem de tolerância da meta. E o que é o que a gente chama muitas vezes de hiperinflação, tá? Outro conceito também que a gente quase não escuta falar é o conceito de deflação. Deflação é uma desvalorização do preço do produto. Isso acontece muito com tomate, com feijão, né? De repente o tomate está custando R$ 30 o quilo, R$ 60 o quilo, está mais caro que picanha. E no outro mês, de repente, ali tá, né, tudo, e você só acha tomate verde, amarelo, aquela coisa toda. De repente, 1 ou 2 meses depois, já tá R$ 2 o quilo do tomate e já tá perdendo ali com R$ 2, tá? Então, deflação é quando a gente tem uma redução de preço, muito provavelmente por essa Selic alta, tá, definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária Nacional, nós teremos notícias falando ou uma inflação muito baixa ou situação de deflação mesmo, de redução já generalizada de preço, porque as pessoas param de gastar, param de investir, e aí esse dinheiro começa a concentrar em banco, né, a parte produtiva já desacelerou o que tinha que desacelerar, a menos que isso ela passa a atuar com prejuízo, tá? Então, a inflação ela nem sempre é ruim. A inflação normal, principalmente quando está dentro da meta, é excelente que ela aconteça. O que é ruim é hiperinflação. A hiperinflação é sempre ruim e sempre deve ser evitada, que é aquele aumento generalizado de preço, tá? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado quando fala de economia com o que a gente chama de raciocínio ilusório, tá? O que é esse raciocínio ilusório? Bom, eu estou aqui no escritório dando aula para vocês e eu vou raciocinar aqui, eu estou pensando que não tem nenhum morcego aqui onde eu estou. E não tem nenhum morcego por causa desse grampeador aqui, ó, tá? Se eu não estou vendo nenhum morcego e estou vendo um grampeador, eu vou raciocinar que onde tem grampeador não tem morcego, tá? Tá correto? Tá? Em tese, sim. Até que apareça um morcego aqui, né, com a presença do grampeador, esse raciocínio permanece correto. Só que é um raciocínio ilusório, né? O fato de não ter nenhum morcego não é por conta desse grampeador, mas sim por conta de um ambiente fechado do qual eu não dei permissão para um morcego entrar, né? Então, às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de melhora econômica, de aumento ou redução de preço, mas é um raciocínio ilusório, né? E aí as pessoas muitas vezes são enganadas por isso, né? Da Black Friday, né, que a gente comentou, é tudo pela metade do dobro, né? Então, isso gera, esse efeito ilusório é um efeito que gera na gente, onde a gente acaba tendo uma percepção que nem sempre corresponde à realidade. Depois eu vou compartilhar um videozinho ali dos Simpsons com vocês, no grupo da turma, tá? Deixa eu só compartilhar aqui, então, deixa eu ver se é essa imagem que eu quero aqui, do índice de Gini. Deixa eu ver se é essa aqui do IPEA. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, só um minuto. Cadê a notícia aqui? Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se eu vou acessar o texto completo aqui. Só para mostrar para vocês. Deixa eu ver onde que está a parada aqui. Não. Qual que é esse aqui? Taxa de variação, não. Esse aqui, deixa eu parar aqui a projeção e mostrar aqui para vocês.
Espera aí. Este aqui. Deixa eu ampliar ele aqui agora. Deixa eu ver como que está aparecendo. Tá. Aqui eu tenho dois gráficos, gráfico 6 e gráfico 7, tá? Deixa eu ampliar só o gráfico 6 por enquanto aqui. Peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir. Acho que ele vai cortar. Nesse gráfico aqui, ele mostra os indicadores, né, de Gini, desigualdade do rendimento de todos os trabalhos, renda individual e renda domiciliar, tá? Vou pegar aqui pela renda individual, tá? Que para a gente é o mais interessante. Aqui ele traz do primeiro trimestre ou terceiro trimestre, começo do ano ou final do ano, tá? Então ele traz aqui uma série histórica desde 2012, primeiro trimestre, ou 2012, terceiro trimestre, tá? Então ele pega sempre ali janeiro, fevereiro ou março, ou abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, tá? Então ele pega janeiro, fevereiro e março, ou julho, agosto e setembro. E aqui, esse índice, a gente tem que torcer para ele ficar o mais baixo possível, o mais próximo de zero possível. O que acontece quando ele fica mais próximo de zero? Significa que temos menos desigualdade. Que a condição, né, num grosso modo de falar, que a condição do mais rico e do mais pobre é a menos diferenciada possível. Tá? Eles estão mais próximos ali possíveis. Então percebam que em 2012, tá, a gente saiu do índice de 0,50, 0,506, tá? Lembrando que 2008 teve aquela crise mundial, né, que foi impactada pelo mercado imobiliário americano, que chegou aqui no Brasil em 2010, 2012. Depois a gente conseguiu reduzir. Nós tivemos aqui no final, né, em 2014 para 2015, um valor um pouco mais baixo. Depois esse valor subiu, né, por conta aqui do período do impeachment da Dilma e tal. Caiu de novo em 2016, quando o Temer assumiu. E da gestão do Temer em diante, foi só subindo. Pegou aqui 2019 a gestão aqui do Bolsonaro, né? Ela deu uma leve queda, voltou a subir de novo. E aí 2020/1 ela caiu para 0,498 e no primeiro trimestre de 2020 ela caiu, depois do segundo trimestre ela subiu de 0,49,8 para 0,508. E aí o que aconteceu aqui entre o 2020.3, né, após julho, agosto, setembro, em diante? O auxílio emergencial, tá? Então, o auxílio emergencial, ele foi um dinheiro que foi injetado na ponta, ele foi um dinheiro transferido do governo federal para a população que precisava passar, que estava precisando de dinheiro. Então, olha o que aconteceu com o índice. Ele caiu num menor patamar da série histórica, tá? 0,481. Por que ele não caiu mais? Porque as pessoas estavam em lockdown, não podiam, né, acumular renda, mas impactou uma grande quantidade de pessoas, até gente que não precisava receber, recebeu, né? Depois teve que sair devolvendo por aí. Então, assim que o auxílio emergencial acabou, né, o patamar do índice de desigualdade voltou a subir, né? E vai ficar nessa gangorra, sobe, desce, tá? Então, esse aqui é o dado mais atual, ele mostra exatamente o impacto disso. Ah, professor, então a solução era continuar pagando esse auxílio para as pessoas? Depende. O governo não tem de onde tirar, essa é a questão. Se ele tivesse como pagar isso para as pessoas, reduzindo os seus gastos, né, ou seja, não aumentando a despesa pública, seria excelente. É o cenário ideal. O problema é que ele não consegue fazer isso. E aquele texto de mudança de lei, que vocês devem ouvir falar na TV também, do arcabouço fiscal, ele é meio perigoso, tá? A ideia dele é até boa no início, mas ele não responde um monte de pergunta
e ele dá permissão para se gastar, né, mesmo que seja com programas sociais. Isso pode, em tese, resolver o problema do cidadão, do cidadão mais pobre, mas pode criar períodos de hiperinflação novamente, tá? Então tem que se tomar muito cuidado, porque ele tem tetos de gasto, ele aumenta alguns gastos e ele não diz de onde vai sair a diferença desse aumento. Se ele falar que ele vai aumentar um gasto na área X, mas vai reduzir para Y, beleza, é isso que todo mundo quer. Mas nem sempre é isso que acontece, tá? O outro gráfico aqui, ele mostra os indicadores de desigualdade do rendimento habitual de todos os trabalhos por tipo de vínculo, tá? Então, percebam que no setor privado é onde tem o menor índice, que é essa listinha azul, é onde tem o menor índice de desigualdade. O que significa isso? Tá? Significa que o trabalhador da iniciativa privada, ele recebe um salário dentro da iniciativa privada que é meio que igual, né? Não é desigual, é próximo. O salário de quem trabalha em iniciativa privada é muito próximo e oscila muito pouco. A linha cinza é o setor público, também é meio que nivelado, assim, entre 2019 aqui, 2020, houve uma pequena redução, né, mas ele é meio constante, porque servidor público, boa parte é plano de carreira e tal, né, e durante a pandemia, né, desse período aqui de 2020 aqui até 21, houve poucas contratações no serviço público, porque estava de lockdown e tal, e o que mais oscila é essa linha amarelinha, que é o privado sem carteira, que às vezes ele ganha bem, às vezes ele ganha mal, né? Às vezes ele não ganha nada, às vezes ele ganha muito, e aí tem esse tipo de oscilação, tá? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento, esse índice de Gini, ele é relevante, a gente tem que ficar torcendo, né, para sair um bom resultado. Nós já tivemos o 23.1, falta o 23.3, né, que a hora que fechar setembro ali, geralmente mês de outubro, eles divulgam, e a gente tem que torcer sempre para ele ficar o mais próximo de zero, porque mais próximo de zero é onde a gente tem menos desigualdade, tá? Então é isso na aula de hoje, tá? Eu concluo aqui por aqui, tá? Na aula de amanhã, Rafael Feliz, já quer sair, né, Rafael? Na aula de amanhã, né, eu sei que é feriado aí para vocês, né, eu sempre deixei livre também para quem quiser ir, quiser curtir aí a festa, eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês, né, eu sempre estou disponibilizando em menos de 24 horas, o da manhã, que eu faço da manhã, eu consigo disponibilizar à tarde, mas o da noite, o Google me libera 10, 11 horas da noite, até eu baixar e carregar no YouTube, vai quase 1 hora, 2 horas da manhã. Então, no dia cedo ali, geralmente 7, 8, 9 da manhã, eu já carrego esse vídeo de hoje. E, né, quem quiser se dar uma folga, né, quem quiser dar uma descansada, fica aí à vontade, mas eu vou fazer a aula ao vivo aqui de qualquer jeito, tá? Mesmo que não entrar ninguém, eu vou gravar aqui como se fosse uma aula normal, tá? Então, quem quiser assistir aqui, né, o show com o professor Gustavo, vem assistir aqui esse show. Quem quiser assistir, qual que é o outro show de amanhã, Rafael, que você falou? Kleber e Cauã amanhã. Kleber e Cauã. Olha, eu vou disputar um show com Kleber e Cauã. Olha só, né? Não, mas ainda nem pode prolongar a aula, que ainda o prefeito Marquinhos nem começou a falar. Não, a gente deve acabar até esse horário, 8, 8h15, não deve passar muito disso não, tá? Eu acho que é isso, então aí amanhã eu posto também a divisão dos grupos, né, dos trabalhos, já para ir vendo os temas, e aí qualquer dúvida que vocês tenham também para responder as questões do seminário, vocês podem estar mandando para mim também, tá? Acho que é isso, eu só vou encerrar aqui a gravação, daí se tiver mais alguma dúvida, é só perguntar, tá? Boa noite e bom descanso aí para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, encontramos na festa, quem vai?